Proclamação. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Mateus 14, 35, 36. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. 2 Timóteo 4,18. Audiolivro Salvação Completa. Como recebê-la, de Derek Prince. Parte 4. A cruz. A identificação. Temos falado da palavra troca. Agora quero estudar a palavra identificação. Para se identificar com alguém significa que passa a ser um com eles, ou seja, coloca-se no lugar daquela pessoa. A cruz envolve uma dupla identificação. Trata-se de dois vínculos. Em primeiro lugar, na cruz, Jesus identificou-se consigo e comigo como pecadores. Como o último Adão, ele identificou-se com toda a raça adâmica. Ele pagou a pena pelos nossos pecados. Ele tornou-se o nosso substituto e morreu em nosso lugar. No entanto, a salvação vem somente quando respondemos com a outra identificação, quando nos identificarmos com Jesus na sua morte, no seu sepultamento, na sua vivificação, na sua ressurreição e na sua entronização. Isto é, quando entramos no que ele providenciou. Ele fez a primeira identificação. Está terminado. Mas nós apropriamo-nos da salvação quando nos identificamos com tudo que veio sobre ele, a partir da sua morte. Jesus, como o último Adão, identificou-se com o homem. 2 títulos gloriosos são dados a Jesus em 1 Coríntios, capítulo 15. Eles são por vezes citados inadequadamente. Nos versículos 45 e 47, Paulo diz: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor é do céu. Os 2 títulos são o último Adão e o segundo homem. Tenho ouvido muitas vezes as pessoas chamarem Jesus de o segundo Adão, mas não é isso que ele é. Ele é chamado de o último Adão e a seguir é chamado de o segundo homem. Na cruz, Jesus morreu como o último Adão, não como o último no tempo, mas o último no sentido que o julgamento de toda a raça adâmica veio sobre ele. Então, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele ressuscitou como segundo homem, um novo tipo de homem. Ele tornou-se a cabeça de uma raça que nunca havia existido antes. Ele era a cabeça do corpo, o primeiro, o primogênito entre os mortos. A identificação dos cristãos com Jesus. Em 1 Pedro 1,3, o apóstolo Pedro diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Através da ressurreição de Jesus Cristo, quando nos identificamos com ele, somos gerados de novo, nascemos da nova criação. Desde a ressurreição de Jesus, Deus fez uma coisa nova na terra. Agora vamos considerar as implicações de Jesus morrer como o último Adão. Paulo amplifica isso em Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele, Jesus, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Esta é uma declaração muito importante. Quando Jesus morreu na cruz, o nosso homem velho, a nossa natureza adâmica, rebelde e caída, foi crucificada com ele. É um fato histórico. Precisamos entender claramente que o velho homem é incorrigível. Deus não o tenta melhorar. Ele não o envia à igreja ou ensina-lhe a escritura. Ele tem apenas uma solução para o velho homem dentro de nós, e a solução é a execução. No entanto, a mensagem da misericórdia é que a execução ocorreu há 2000 anos, quando Jesus morreu na cruz. O nosso velho homem foi crucificado com ele. Glórias a Deus. Paulo continua no versículo 11 a dizer-nos o que fazer. Assim também vos considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor,
O que Deus fez na cruz está terminado. É um fato histórico. Sabendo ou não, acreditando ou não, é verdade. Mas quando sabemos, acreditamos e aplicamos essa verdade, ela trabalha em nós. Assim como Jesus foi executado na cruz, também a minha natureza caída, rebelde e corrupta foi executada. A morte é a saída, a única saída, para a natureza adâmica caída. E nós tomamos essa saída através da morte de Jesus na cruz, mediante a identificação. Paulo diz-nos: considerai-vos mortos para o pecado. O que significa estar morto para o pecado? Quero ilustrar isto através de um incidente imaginário envolvendo o homem mau. Pelos padrões das pessoas religiosas, ele era terrível. Ele bebia uísque, jurava, amaldiçoava a mulher e os filhos e assistia a todos os tipos de programas maus de televisão. No entanto, a sua esposa e os seus filhos eram crentes. Eles costumavam sair sorrateiramente no domingo à noite para a comunidade evangélica local, e ele costumava amaldiçoá-los quando saíam. Uma noite, a sua mulher e os seus filhos, depois de terem tido uma noite gloriosa naquela assembleia evangélica, regressaram ainda cantando as músicas ao entrar em casa e esperavam ser amaldiçoados por ele. Mas a maldição não veio. Então foram ver. O cigarro estava no cinzeiro e o fumo saía em espiral, mas o homem não estava a fumar. O copo de uísque estava lá, mas ele não estava a beber. Sabe o que aconteceu? O homem teve um ataque cardíaco e morreu. Então ele estava morto para o pecado. Ele já não se sentia atraído pelo pecado. O pecado não tinha mais poder sobre ele. Ele agora estava morto para isso. Quando Jesus morreu na cruz, a nossa natureza velha, corrupta e pecaminosa morreu com ele. Assim, o pecado não tem mais poder sobre nós. O pecado não tem mais atração para nós. O pecado não produz mais reação em nós, através da identificação. Conheço pessoas que têm viajado por todo o mundo para fugirem dos seus problemas. Mas o verdadeiro problema vai com eles, porque é o velho homem. Não pode escapar do velho homem viajando. Há apenas uma saída, e é por a morte. A morte do Senhor Jesus em nosso lugar. Assim, o segundo lado da identificação é que temos de nos identificar com Jesus. E isto nós fazemos pela fé. Fazemo-lo porque a Bíblia diz que é verdade. Há 5 etapas básicas nesta identificação. Morremos com Ele. Primeiro de tudo, morremos com Cristo, pretérito perfeito. Foi um evento que teve lugar num determinado momento no tempo. Em Colossenses 3:3, Paulo, escrevendo aos cristãos, diz: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Estavam ainda vivendo na terra, no entanto, ele disse que tinham morrido. Quando é que eles morreram? Quando Jesus morreu na cruz. Então, em 2 Timóteo 2:11, Paulo diz: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Aleluias, glórias a Deus. A sua morte foi a nossa morte. Mas para entrar na salvação, o pecador, pela fé, tem de completar a identificação. Tenho de dizer, sim, quando Jesus morreu na cruz, eu também morri. A sua morte foi a minha morte. O meu velho homem morreu quando ele morreu. Então digo, ao estar morto com ele, devo segui-lo, da morte para a sepultura, e da sepultura para a ressurreição, enterrado com ele. A morte de Cristo foi seguida pelo seu sepultamento. Como nos identificamos com ele na sepultura? Pelo batismo. É por isso que o batismo é tão importante. A identificação com a sua morte é algo no interior, mas a nossa identificação com ele na sepultura é exterior. É uma identificação visível com o Senhor. O batismo nas águas, conforme exposto pelos apóstolos no Novo Testamento, é um ato de identificação pública com o Senhor Jesus na sua morte, sepultamento e ressurreição. E não há sombra de dúvida que na igreja primitiva, todo convertido, cada pessoa que se tornava um discípulo, era imediatamente obrigada a identificar-se publicamente pela água do batismo com aquele a quem confessava como Salvador e Senhor. A maneira de entrar na comunhão com a igreja era assim através do batismo. Na minha opinião, este é o maior privilégio que pode ser oferecido a um pecador na terra, ser publicamente identificado com o Senhor. E não somente diante dos homens, mas também diante de todo o universo, que isso acontece. Em países onde existe um forte governo anticristão, o batismo nas águas é o que para eles faz ultrapassar os limites, tanto para os muçulmanos, comunistas, judeus, como para outros. Pode dizer que acredita em Jesus e poderão zangar-se,
Mas quando se é batizado, toda a raiva e ira vem acima, porque é aí que está escapando do território deles. Romanos 6,4 diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Assim, todo ato de batismo é de fato um ato duplo. Deve ser um enterro seguido por uma ressurreição. Em Colossenses 2,12, Paulo diz a mesma coisa: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando somos sepultados com ele no batismo, então temos o direito de segui-lo em tudo que se segue ao seu enterro. Fomos vivificados, ressuscitados e entronizados com Cristo. Existem mais 3 etapas, afirmadas em Efésios 2,4, 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus não saiu do túmulo morto, ele foi vivificado antes de sair do túmulo. Consequentemente, somos vivificados em Cristo e a seguir somos ressuscitados com Cristo. Mas não paramos por aí. Também nos faz sentar juntamente com ele nos lugares celestiais. Onde é que ele está sentado no céu? No trono. Assim também somos entronizados com ele. Não somente morremos, mas fomos enterrados, vivificados, ressuscitados e entronizados juntamente com Cristo. Glórias a Deus! Tudo isso está totalmente fora do nosso alcance. Isso é óbvio. Não há nenhuma maneira de conseguir isso com esforço ou trabalho nosso. Não há nenhuma maneira de sermos suficientemente bons para merecer isso. Tudo isso apenas podemos receber pela fé, exclusivamente pela fé. Muitos cristãos têm a desconfortável sensação de que deveriam estar a fazer alguma coisa para ganharem, merecerem a salvação. O resultado é que nunca recebem ou se alegram nela. Normalmente é mais fácil para os piores pecadores receberem a salvação do que para aqueles que vão à igreja. Já reparou nisso? É verdade. Os propósitos de Deus. Depois de Paulo, em Efésios 2, ter falado de termos sido vivificados, ressurretos e entronizados, ele revela os propósitos de Deus. Por que é que Deus fez isso? Para demonstrar a riqueza da sua graça. Versículo 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Que pensamento espantoso! Não só nesta vida, mas sempre, sempre seremos a demonstração da riqueza da graça de Deus por todo o universo. Aleluia! Sempre que Deus quer mostrar a qualquer ser criado a medida da sua graça, ele vai dizer com efeito: olhe para estas pessoas, veja como estão chegados a mim, como me adoram. São os meus filhos. Eram pecadores, rebeldes, rejeitados, inúteis, meus inimigos. Essa era eu. Mas trouxe-os para perto de mim por toda a eternidade. Espero que esteja preparado para isso e que perceba que para sempre será a manifestação da graça de Deus. Lembre-se, a graça não pode ser ganha. Existem muitas coisas nos conselhos eternos de Deus que nós não compreendemos inteiramente. Mas penso que, em certo sentido, Deus teve de permitir que o pecado acontecesse, a fim de ter algo que poder demonstrar sua graça. Não estou a dizer que Deus aprova o pecado, mas quando o pecado entrou, em vez de dizer, acabou, ele disse, essa é a verdadeira oportunidade para mostrar a minha graça a todo o universo. Até esta altura, ele tinha mostrado vários aspectos do seu caráter, mas não penso que tivesse demonstrado totalmente a sua graça. Assim, nós somos a sua oportunidade. Somos o povo em quem Deus irá mostrar a todo o universo a verdadeira natureza da sua graça. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor. Para sermos feitura sua. Um pouco mais à frente, Paulo diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Não só somos a demonstração da sua graça, mas Paulo diz que também somos feitura sua.
A palavra grega é poiema, a partir da qual obtemos a palavra poema, o que sugere uma obra-prima. Assim, somos a obra-prima de Deus, para mostrar ao universo todo o alcance do seu gênio criativo. Isso é emocionante, não é? É emocionante mesmo. Deus é poderoso, Deus é majestoso, meu Deus. É só para provar o que ele poderia fazer. Sabe para onde Deus foi para adquirir o material para a sua obra-prima? Para o ferro velho, monte de sucata. Consegue compreender isso? Deus pode fazer alguma coisa do nada. Ele criou as estrelas, o sol, o mar, as árvores e tudo mais. Mas para demonstrar sua graça e o que poderia realmente criar, Deus disse: vou agarrar nas vidas destruídas da humanidade e vou moldá-las na minha obra-prima. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor. Me tirou da sucata velha e me fez uma obra-prima. Louvado seja o meu Senhor. Jesus morreu para criar uma obra-prima das vidas destruídas de homens e mulheres. Que mensagem, que revelação, meu Deus. Se não está entusiasmado sobre a salvação, nem sei quanto da salvação de Deus já experimentou realmente. As pessoas dizem que somos fanáticos se saltamos, pulamos para cima e para baixo e batemos palmas. Eu era um lógico antes de me tornar um cristão, e tenho de dizer que tal entusiasmo é a resposta lógica à revelação das Escrituras. Simplesmente sentar e dizer: está bom, é inadequado e irrealista. Parte 5. Como apropriar-se do que Deus já fez. Tenho descrito a provisão que Deus tem fornecido. É perfeitamente perfeito e é completamente completo. Resta-nos saber como apropriá-la. Poderia ter terminado aqui, deixando uma visão fascinante de algo glorioso, em que muitos não saberiam como entrar nela. Por isso, vou descrever os passos através dos quais nós podemos apropriar daquilo que Deus tem feito. Ao meu ver, há 4. 1. Arrepender-se. 2. Crer. 3. Confessar. E 4. Viver, praticar aquilo em que acreditamos. Arrepender-se. Ninguém jamais poderá ignorar o primeiro passo fundamental, que é arrepender-se. Toda a Bíblia deixa claro que ninguém pode jamais ser reconciliado com Deus sem arrependimento. Observo hoje que o ensino da igreja acerca de arrependimento é muito débil e ineficaz, e a igreja sofre muito como resultado disso. Ao longo dos anos, tenho aconselhado multidões de cristãos, e a minha conclusão é que talvez 50% dos seus problemas são o resultado de uma falta de arrependimento. Não há maneira de contornar o arrependimento. É importante realçar este fato. Algumas pessoas ensinam que o arrependimento é negativo e, portanto, não precisamos dele. Ele pode ser negativo, mas certamente você precisa dele. Em Marcos 1,15, no início do seu ministério público, Jesus declarou, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus nunca diz a ninguém no Novo Testamento para crer sem primeiramente se arrepender. Na verdade, não pode realmente crer a menos que tenha se arrependido verdadeiramente. Pode passar por todos os rituais e formas de crer, mas a realidade não estará lá. Arrependimento não é uma emoção, é uma decisão. A palavra grega, no grego secular, é traduzida mudar a mente. Arrependimento é a mudança da sua mente. Tem vivido de uma maneira, mas agora decide viver de outra maneira. Tem agradado a si próprio, vivido segundo seus próprios padrões, feito as suas coisas à sua maneira, mas decide submeter-se a Deus e viver à maneira dele. Deus irá dizer-lhe o que fazer e você obedecê-lo-á. Uma pessoa que está verdadeiramente arrependida não discute com Deus. Algumas pessoas querem ver os seus problemas resolvidos a fim de serem capazes de fazerem aquilo que querem. Têm os seus planos para aquilo que gostariam de fazer na sua vida, mas não estão dispostos a arrependerem-se e a submeterem-se à vontade de Deus. Arrependimento quer dizer: eis-me aqui, Senhor, faz de mim o que tu queres. Deixo as minhas ambições. Podes ter planos totalmente diferentes para mim. Por isso, deixo os meus próprios desejos e estou disponível para tudo o que me disseres para fazer. Isto é arrependimento. Depois da ressurreição, Jesus explicou aos seus discípulos as Escrituras sobre a sua morte e ressurreição.
Ele disse em Lucas 24, 46, 47a, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. O que foi pregado primeiro? Não o perdão, mas o arrependimento. Não temos o direito de deixar de fora o arrependimento e oferecer às pessoas o perdão. Fui uma vez a uma reunião no sul da Ásia Oriental, onde o ministro pregou uma excelente mensagem de cura. Ele identificou como podemos receber a cura através da palavra de Deus. A mensagem abençoou-me, mas no final ele disse àquela multidão de grande variedade: se quer esta vida maravilhosa e todas essas bênçãos, venha à frente recebê-la. Ele não mencionou a palavra arrependimento uma única vez durante a mensagem. Muitas pessoas avançaram, principalmente os adoradores de ídolos, mas não receberam a cura que procuravam. O resultado foi confusão. Claramente, as pessoas não tinham cumprido as condições do arrependimento, mas isso não era culpa delas, porque a condição não tinha sido afirmada. Nós, no contexto de conhecimento bíblico, às vezes podemos assumir que as pessoas sabem que precisam de se arrepender. Contudo, em muitas culturas, as pessoas não têm ideia do que o arrependimento é na verdade. Para alguns, o verdadeiro arrependimento significa infligir o sofrimento a eles mesmos, escalar os passos do Santo Pedro nos seus joelhos ou flagelando-se, por exemplo. Mas arrependimento não é infligir o sofrimento a si mesmo. Jesus suportou todo o sofrimento que merecíamos no nosso lugar. Arrependimento é decidir mudar e ser mudado, renunciar a tudo aquilo em que se apoiava, dizendo: Deus, estou à tua disposição. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo tinha sido derramado, uma multidão de pessoas foi convencida dos seus pecados. Eles não sabiam o que fazer. Então, em Atos 2, 37, eles perguntaram aos apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro deu-lhes uma resposta de 3 etapas: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual foi o primeiro requisito? Arrependimento. Isto ainda é o primeiro passo na resposta de Deus, mas isto não é uma parte da prestação, é uma parte do pacote. Devemos fazer todos eles numa só vez: arrependermos-nos, batizarmos-nos e recebermos o Espírito Santo. Em Atos 20, encontramos Paulo a falar aos anciãos da igreja em Éfeso, lembrando-os do seu ministério. Ele diz nos versículos 20 e 21, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não me interessa se eram judeus, gregos ou quem eram. A primeira ordem foi arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. Crê e confesse. Não sei se hei de colocar confessar antes de crer, ou crer antes de confessar. No Novo Testamento, as duas não estão realmente separadas. Vamos ver isso em Romanos 10, 8, 13, onde Paulo descreve as condições da salvação no Novo Testamento. Quero que note a ordem. Ele fala sobre 2 coisas, da boca e do coração. Nas 2 primeiras vezes, ele coloca a boca antes do coração, mas na terceira vez, coloca o coração antes da boca. Não temos tendência a pensar desta maneira, mas de certa forma, adquirimos fé dizendo alguma coisa. Isso é um fato interessante. Em inglês, diz-se aprender de coração. Em hebraico, diz-se aprender de boca. Ambas são verdadeiras. Se deseja uma coisa no seu coração, continue a dizer com a sua boca. De outra maneira, se tiver algo no seu coração, acabará por sair quando falar. Jesus diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. Cada um é uma parte do total processo de crer e confessar. Se acredita em alguma coisa, quanto mais afirmar isso, mais acreditará. E quanto mais acreditar nisso, mais o afirmará. Por outro lado, se não afirmar aquilo em que crê, deixará de crer. E se deixar de crer, em breve deixará de afirmar. A palavra confessar significa literalmente dizer o mesmo que. Confissão bíblica é, portanto, dizer o mesmo que Deus disse na sua palavra. É fazer as palavras da sua boca concordar com as palavras de Deus. E é essencial no processo da salvação. Não pode realmente
experienciar a salvação sem a confissão certa. Veja o que Paulo diz em Romanos 10, 8, 9. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que faremos primeiro? Confessamos com a nossa boca e também acreditamos com o nosso coração. Essa não é a forma como costumamos pensar, mas a experiência realmente afirma ser a verdade. Então, no versículo 10, a terceira vez que ele se refere à boca e ao coração, Paulo diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Cresci na Grã-Bretanha entre boas pessoas, membros da igreja, algumas das quais foram sem dúvida cristãos genuinamente salvos, mas nunca ninguém me tinha dito o que era ser salvo. Para as pessoas naqueles dias, a religião era algo pessoal, da qual não se falava. Contudo, não deveria ser assim com o Evangelho. Devemos falar sobre isso, crermos e confessarmos, confessarmos e crermos. No livro de Hebreus, existem 3 passagens que revelam a posição de Jesus como sumo sacerdote em relação à nossa confissão. Primeiro, capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Jesus foi o apóstolo enviado por Deus para providenciar a redenção. Tendo providenciado a redenção, voltou para ser o nosso sumo sacerdote, na presença de Deus. Mas ele diz que é o sumo sacerdote da nossa confissão. De certa forma, se fecharmos os nossos lábios na terra, silenciamos os lábios do nosso advogado no céu. Quanto mais confessarmos, mais libertação do seu ministério sacerdotal teremos em nosso favor. Depois, em Hebreus 4:4 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Observe a declaração de como devemos conservar firmes a nossa confissão. Isso significa que o devemos dizer e continuar a dizer, sem recuarmos ou ficarmos desencorajados. Finalmente, em Hebreus 10, 21, 23, o escritor retorna ao mesmo tema. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Esta passagem não fala da confissão da nossa fé, mas da confissão da nossa esperança. Se confessarmos a fé tempo suficiente, ela torna-se esperança. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Hebreus 11:1. Assim, quando temos construído o fundamento da fé, a esperança vem. A minha definição bíblica da esperança é uma confiante expectativa de algo bom. Na primeira passagem, vimos que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então, aprendemos que temos de conservar firmemente a nossa confissão. Finalmente, é nos dito, retê-la firmemente. O que significa reter firmemente? Deixe-me explicar com um simples exemplo. Se estiver a viajar num avião e o sinal aperta o cinto de segurança, acende, o que isso significa? Vem aí turbulência. O que nos diz firmemente? Vem aí oposição. Aqui é travada a batalha, ao reter firmemente a nossa confissão. Na altura que é preciso fazer a confissão certa, uma força maligna e escura vem até nós para que as nossas bocas se mantenham fechadas. Então, temos de usar a nossa vontade para abrirmos a boca e dizermos aquilo que é correto. Satanás usará todo tipo de pressão, todo tipo de persuasão para se opor a nós. Ele usará todo tipo de mentira, tudo o que puder, porque ele é astuta, com um objetivo, para nos levar a fazer a confissão errada. Como poderemos derrotar? Retendo a nossa confissão certa. Viva a sua fé! Depois de se ter arrependido e quando crê e está confessando, há mais uma coisa a fazer. Tem de pôr em prática a sua fé. Tiago 2,26 diz: fé sem obras é morta. Fé que não é expressa com ações apropriadas é uma fé morta. Gostaria de lhe sugerir 3 ações apropriadas que expressam a nossa fé. Seja batizado.
O batismo é sua primeira oportunidade de se identificar abertamente com Jesus como seu Salvador. Em Marcos 16, 15 e 16, Jesus diz: "E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado." Se estudar o livro de Atos, verá que nunca ninguém reivindicou a salvação sem ser batizado. A igreja primitiva atribuiu particular urgência a isso. Não creio que temos o direito de reivindicar a salvação enquanto não formos batizados. Podemos nascer de novo, mas não acredito que assim se entre verdadeiramente na salvação. Não temos o direito de entrar na vida da ressurreição, exceto da maneira que Jesus entrou, através da sepultura, do túmulo. Isto é claro. Quando Filipe levou o eunuco ao Senhor pela estrada até Gaza, Atos 8, 26, 39, havia um pouco de água à beira da estrada, e o eunuco disse: "O que impede que seja eu batizado?" Repare que o eunuco pergunta isto, não Filipe. Isso implica que o Filipe já lhe tinha deixado clara a necessidade do batismo. Assim, Filipe desceu às águas e o batizou. Em Filipos, quando Paulo e Silas estavam presos, Atos 16, 23 e 34, houve um terremoto e todos foram libertos. Quando o carcereiro desejava ser salvo, o que aconteceu? Ele e todos os da sua casa foram batizados na mesma noite. Repare bem, na mesma noite. Não esperaram pela manhã. Tenho ouvido muitos pastores dizerem: "Temos um culto de batismo em 3 semanas. Coloque o seu nome na lista." Mas essa não é a prática do Novo Testamento. Pelo contrário, ela é: arrependam-se e sejam batizados. Não está escrito: arrependam-se, faça curso, participe da escola dominical, assista palestras. Não está escrito isto. Irmão e irmã, o batismo é urgente. Alguns dos encontros mais emocionantes da minha vida que tenho visto foram aqueles quando vi as pessoas crerem e imediatamente serem batizados. Um deles, há alguns anos, numa piscina. Veio agora ao meu pensamento, onde se batizou todo tipo de pessoas. Havia um grupo de batistas que veio só para assistir. E houve uma tal presença de Deus que os batistas disseram que desejavam poder ter aquilo daquela maneira. Fazer um batismo apenas quando estiver no calendário da igreja é o mesmo que fazer da salvação algo que acontece só quando vai à igreja na Páscoa. É separá-la do seu real significado. E aqui nessa situação eu quero dar o meu testemunho. Eu estava salva, tinha me arrependido dos meus pecados, já estava inclusive fazendo a obra do Senhor e ainda não tinha sido batizada, porque a igreja que eu congregava marcou o batismo, depois não deu certo, marcou outra data, e eu estava já fazendo a obra do Senhor sem o batismo. Então, um anjo do Senhor, que é a minha irmã de Portugal, ela arrumou um pastor para mim, me ligou, fez uma ligação através de WhatsApp. Eu fui batizada no mar de Copacabana, numa tarde de sol linda. Eu nasci e ressuscitei juntamente com o Senhor Jesus. E em outra igreja que eu frequentava, o pastor queria que eu fizesse um curso, que eu assistisse palestras. E o ensinamento aqui bíblico não é esse. O ensinamento é se arrepender e ser batizado. É simples. É como o irmão Derek Prince ensina. A palavra de Deus é simples, direta, vai direto ao ponto. Irmão, não se deixe enganar. Leia a Bíblia. Você vai à igreja, o pastor está pregando, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, irmão, não se deixe enganar. Você precisa se alimentar da palavra de Deus, da verdade da palavra de Deus. Não é doutrina daquela religião, doutrina daquela igreja. Não é doutrina, irmão, é a palavra de Deus, pura e simples. Continuando, a primeira coisa que deve fazer quando se arrepende é crer no evangelho e ser batizado. Encontre alguém que o batize. Ensinava sobre isto uma vez na Universidade de Jovens com uma missão e estava a ser bastante cuidadoso para não ser controverso. Disse simplesmente: crê e seja batizado. Não disse nada sobre o método. Posteriormente, vieram ter comigo e disseram-me: quero ser batizado agora mesmo. Então, um dos professores que estava lá disse: este é o seu problema, cuida deles. Fomos em direção à piscina que estava lá fora e eles foram batizados naquela mesma hora da noite. Quando o evangelho não é empolgante, penso que devemos ter perdido algo.
quando não temos uma ação como esta, acho que não existe muita fé. Dê graças. A segunda maneira de expressar nossa fé é dando graças. Pode fazer isto antes de ser batizado, é claro. A mais pura expressão de fé é dizer obrigado a Deus. Se realmente acredita naquilo que tenho estado a ensinar, deverá agradecer a Deus agora mesmo. Caso contrário, é um incrédulo ou a pessoa mais ingrata ou alguém lento no crer. Eu digo, Senhor Jesus, muito obrigada, meu Senhor, por me resgatar, me salvar, me curar, me libertar e me salvar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Alguns milagres de Jesus foram alcançados apenas por se dar graças. No alimentar dos 5.000 homens, a única coisa que Jesus fez foi dizer obrigado ao seu Pai do céu. E 5 pães e 2 peixinhos tornaram-se suficientes para alimentar uma multidão de cerca de 10.000 pessoas. Há quase um poder ilimitado em dar graças. Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Ele não veio para fora quando orou, apesar de ele orar muito. Melhor em Jonas 2:9, quando ele começa a dar graças. O peixe não consegue segurar por mais tempo. Se está na barriga de um peixe, hoje, comece por dar graças. E é por isso que a palavra de Deus diz, em tudo, dai graças. Por isso, irmão ou irmã, nós temos que dar graças em tudo, todos os momentos. Pode ser a prova mais difícil de todas da sua vida. Você precisa dar graças a Deus. Seja conduzido pelo Espírito Santo. Para concluir essa lição de ações, precisamos de ter em conta Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deus não tem um programa único para cada crente. O Espírito Santo lhe mostrará o plano de Deus para a sua vida. Não se modele em algum outro crente, porque Deus tem um plano individual somente para si. Razões porque é simples, mas não é fácil. Se diz a si mesmo, deve haver algo de errado comigo, porque ele soa tão fácil, mas não é fácil para si. O meu comentário é este: apropriar-se da salvação é simples, mas não é fácil. Quer ver a diferença? Aqui estão 3 razões pelas quais não é fácil. Temos 3 inimigos que dificultam: a carne e a mente carnal. Para a maioria dos cristãos, se pode dizer que as batalhas principais que travam estão nas suas mentes. Não é correto? Temos um inimigo dentro de nós que a Bíblia chama de carne. Aqueles que vivem segundo a carne têm uma mente carnal, não têm uma mente renovada. Em Romanos 8, 7 e 8, Paulo diz: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Este inimigo resiste a coisas que Deus quer que façamos. Temos de levar as nossas mentes em sujeição à vontade de Deus. Paulo diz em 2 Coríntios 10, 3, 5 que as nossas armas são poderosas para, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Curiosamente, as palavras levando cativo não se referem a um prisioneiro civil, mas sim a um prisioneiro de guerra. Por outras palavras, os nossos pensamentos estão naturalmente em guerra com Deus. Por isso precisamos de os tornar como prisioneiros e forçá-los a sujeitarem-se a Deus. Irmão e irmã, é por isso que nós temos que usar uma arma poderosa que está na palavra de Deus, que é o capacete da salvação. O capacete da salvação, ele vai nos proteger contra as dúvidas implantadas na nossa mente por Satanás. Satanás, ele fazia assim comigo. Quando eu pregava a Bíblia para ler, ele curtia na minha mente que a Bíblia não era verdade, que a Bíblia era escrita por homens falhos e que a palavra de Deus não era verdade. É assim que ele age, causando dúvida na nossa mente, igualmente ele fez com Eva, lá no Jardim do Éden. Então ele também botava dúvida na minha mente de que Jesus não era o nosso Salvador. O sacrifício que Jesus fez na cruz pelo perdão dos nossos pecados. E ele colocava na minha mente, Jesus foi só um homem simples. Ele faz isso, irmão, porque ele é enganador, mentiroso. Ele usa de tudo quanto é estratégia, irmão, para te causar dúvida na mente. Não caia na armadilha do diabo, irmão. Satanás. Também temos um inimigo exterior que luta contra nós, chamado Satanás, o maligno.
Pedro diz em 1 Pedro 5:8-9: o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. O comando resistir-lhe está no tempo presente contínuo. Resistir a Satanás uma vez não é o suficiente. Temos de continuar a resistir-lhe. Não demole para esse maligno. Ele vai continuar a pressionar-nos, por isso temos de continuar a resistir-lhe. Tiago diz-nos primeiro, sujeitai-vos a Deus, e depois resistir ao diabo. É uma luta diária. Tiago 4:7. O que é que acontecerá a seguir? Ele fugirá, mas Satanás é obstinado, teimoso. Ele provavelmente irá tentar umas 4 ou 5 táticas diferentes antes de desistir. Porque, querido irmão, querida irmã, lembre-se, o objetivo de Satanás é levar o maior número possível dos filhos de Deus para o inferno, para o lago de fogo de enxofre. E por que isso, irmão? Porque os dias dele estão contados. Jesus está voltando, Jesus vai reinar. Irmão, se você não estiver com Jesus Cristo, você está contra ele. A palavra de Deus diz o quê? Quem comigo não ajunta, espalha. Quem comigo não está, está contra mim. Então, irmão, assuma posição com Jesus Cristo, irmão. Venha para Jesus Cristo. Venha para Cristo. Ele é o seu Salvador. Ele que se sacrificou por você, irmão. Não demole para esse maligno, irmão. Senão você vai para o lago de fogo do enxofre junto com ele, irmão. Em nome do Senhor Jesus, renda-se a ele. O mundo. Por último, vivemos num meio ambiente hostil, a que a Bíblia chama de o mundo. Jesus disse aos seus discípulos para não se surpreenderem se o mundo os odiasse. Ele disse, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. João 15:18. Depois, no versículo 19, ele usa a palavra mundo 4 vezes. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo refere-se a pessoas e sistemas que não estão sujeitos ao justo governo de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, quem não está disposto a submeter-se ao reino e governo justo de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, está na categoria do mundo. O mundo e a igreja deveriam ser completamente distintos. O maior problema da igreja é quando o mundo entra dentro da igreja. É aqui que os nossos problemas começam. Então, enfrentamos 3 forças: a carne, o diabo e o mundo. É por isso que é simples, mas não é fácil. Persistimos, pois, para que aprendamos a viver cada vez mais na plenitude da salvação completa que Deus nos concedeu por meio de Jesus Cristo. Glórias a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Obrigada, Deus, por mais esse ensino. Irmão e irmã, eu tenho uma coisa para te falar. Irmão, o mundo não tem o que dar para ninguém, irmão. O mundo é só peste, guerra, violência. Porque o diabo tá aí. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Irmão, o conselho que eu te dou: olha a tua volta. Olha, irmão, a tua volta. Não precisa olhar para longe. Você pode olhar para a tua própria família. Você vai ver como é que estão. Doença, a carne se desmanchando, porque o pecado, ele traz várias enfermidades que os demônios colocam na gente. Vida financeira, um colapso. Vida sentimental, um desastre, né? Brigas, contendas. Irmão, olha a tua volta, olha como é que está o mundo. Pai contra filho, filho contra pai, estupro, morte, assassinato. Irmão, o mundo está muito pior do que Sodoma, do que Gomorra, quando Deus mandou enxofre para queimar geral, irmão. Irmão, acorda para a vida, irmão. O mundo não tem o que dar para você. O mundo sem Jesus, você está com uma coleira de ferro amarrada no seu pescoço, com Satanás puxando você pelaquela coleira como se fosse um cachorro, de um canto para outro, irmão, porque você é escravo, irmão. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Você espiritualmente, irmão, você está morto para Deus. Você é um escravo de Satanás. Ele vai te puxar por essa coleira de ferro para onde ele quiser, até ele conseguir o objetivo maior, que é te levar para o lago do fogo de enxofre, irmão. Porque você sem Deus, você está na mão do maligno.
Deus, ele é misericordioso, ele te oferece misericórdia, ele te oferece perdão, ele te oferece uma vida abundante, irmão. A palavra de Deus diz que quando a gente busca o reino de Deus, em primeiro lugar, tudo mais é acrescentado. Mas é tudo, irmão. Eu estou há quase um ano andando nos caminhos do Senhor. Minha vida foi transformada. Minha saúde, meu emocional, minha vida financeira, minha vida física. Irmão, eu tenho uma alegria, uma paz de viver. Eu durmo a noite toda, eu não acordo. Eu só estou há quase um ano nos caminhos do Senhor e a minha mudança de vida já foi assim, da água pro vinho, irmão. Como que você não quer essa vida, irmão? É uma vida de abundância, porque Deus é fiel, ele não volta atrás, irmão. Saia das garras do maligno, irmão. Arranca essas coleiras, irmão, de ferro do seu pescoço. Sabe quem vai arrancar essa coleira de ferro que está aí no seu pescoço? Você sendo escrava do maligno, ele te jogando para um lado e para o outro. Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso libertador. É ele quem liberta, ele quem cura. É só ele, irmão, não há outro caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, é o pão que mata a fome, é a água que mata a sede, irmão. Olha, irmão, essa vida é passageira, irmão. Busca as coisas do céu, lá do alto, irmão. As coisas aqui nesse mundo são passageiras, irmão. Deus, ele pode te chamar hoje à noite, irmão. E se você não tiver se arrependido dos seus pecados, irmão, você vai partir para o lago do fogo do enxofre, irmão. Não é eu que estou falando, é o que está na palavra de Deus. Então, irmão, olha, Deus, ele te oferece misericórdia, perdão. É só você se ajoelhar, se humilhar, né? E uma mudança total de vida. Então, irmão, como que você não quer isso, irmão? Eu me pergunto, como eu vivia nesse mundo dominado pelo príncipe desse mundo, que a palavra de Deus diz isso. Satanás, ele tá mudando a estratégia dele. Cada hora ele inventa uma coisa diferente, cada hora ele inventa uma religião diferente, uma doutrina diferente, para desviar os filhos de Deus da salvação, irmão. Porque o objetivo dele é esse, é levar os filhos de Deus para o lago do fogo de enxofre, juntamente com ele. Porque o dia dele e dos demônios aqui na terra estão contados, irmão. Jesus Cristo reina. Jesus Cristo está voltando. Quem não estiver com ele, está contra ele. Vai ter o dia da prestação de contas. E a ira do Senhor vai vir como uma espada flamejante. Então, irmão, se você teme a Deus, renda-se a Jesus. Porque o dia dele, o dia da prestação de contas, está chegando, irmão, está chegando. Então é isso, irmão. Que Deus te abençoe, te ilumine e te dê sabedoria para que você tome uma decisão na sua vida e venha caminhar com o Senhor, porque Ele é o nosso general. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém.